Fala meu parceiro, fala minha parceira, tudo bem? Hoje é sexta-feira e é aquele dia que a gente para refletir o que aconteceu na semana. Se foi coisa boa, comemora. Se foi coisa não tão boa, para, reflete e veja o que você pode melhorar. E na sexta-feira tem vídeo novo no canal Papo de Negócios do Zé. E hoje o vídeo que eu trago para vocês, o conteúdo que eu trago para vocês nessa sexta-feira é 6 passos para você conquistar, para você ganhar mais confiança do seu cliente. E obviamente, quanto mais confiança o seu cliente sente em você, aumenta muito mais o nível de chance de você conseguir persuadir, convencer o seu cliente a comprar o seu produto ou o seu serviço. Então, se você quiser saber os 6 passos, as 6 formas que você consegue ganhar, conquistar mais confiança do seu cliente, fica comigo neste vídeo até o final. 3, 2, 1, go! Yes! Então vamos lá nessa sexta-feira, uma dica boa dessa, conquistar confiança. E não só do seu cliente, mas das pessoas que estão ao seu redor. Às vezes você quer conquistar a confiança daquele amigo, às vezes você quer conquistar a confiança do seu parceiro, da sua parceira. Mas no geral, as dicas são sempre para você gerar mais negócios e ter mais fechamentos. Mas dá para aproveitar em vários cenários. Como gerar, como ganhar mais confiança do seu cliente? Eu tenho 6 dicas para dar para vocês, são 6 passos. E o primeiro passo é olho no olho. Galerinha, o nosso cérebro ele trabalha de forma igual. Então, muitos sinais corporais e verbais que a gente emite para o nosso cliente faz com que ele tome a decisão se você é uma pessoa de confiança, se você é uma pessoa do bem, se você é uma pessoa que ele vai poder acreditar e confiar que você está passando a verdade naquilo que você está vendendo ou aquilo que você está oferecendo para o seu cliente. Então, o primeiro sinal não verbal para transmitir confiança é o olho no olho. Quando você olha diretamente no olho do seu cliente, o cérebro dele já dá o comando de que aquela pessoa possivelmente é de confiança. Porque se o cérebro dá algum comando inverso disso, algum comando que demonstre que você que está na frente do seu cliente, você não é de confiança, ou você está demonstrando que você é uma pessoa que oferece perigo para o seu cliente, para a pessoa que está na sua frente, automaticamente o cérebro dele já ativa o dispositivo de luta ou fuga. Então não é legal e diminui muito o nível de confiança com o seu cliente. Então o primeiro passo é olho no olho, tá bom? O segundo passo é sorriso. Galera, existem muitos benefícios no sorriso. Quando você sorri, quando você dá risada, você libera alguns hormônios do bem. Você libera ocitocina, você libera endorfina, você libera serotonina, que são hormônios do bem, são hormônios do prazer, que são hormônios que aumentam o nível de felicidade. E às vezes o cliente está na sua frente, ele está num dia não tão bom, e quando você sorri para ele, é automático a contribuição do sorriso. Se você sorrir para uma pessoa, pode testar, qualquer pessoa que você sorria para ela, automaticamente ela sorri de volta. Mesmo que ela esteja num dia péssimo, ela vai retribuir o sorriso. E naquele momento você está contribuindo com aquela pessoa pelo fato de que você está ajudando ela a liberar os hormônios do bem também. Então, se ela estava num dia ruim, você pode contribuir para que ela tenha um dia melhor. E o sorriso também transmite um sinal amistoso, um sinal positivo de confiança. O cérebro do seu cliente vai dar um comando para ele de que você está começando a se tornar cada vez mais uma pessoa de confiança. E aquele dispositivo de luta ou fuga continua desligado. E isso é muito importante, ok? O terceiro passo e muito importante para gerar confiança do seu cliente é tratar ele
pelo nome. Galera, não tem nada mais importante no mundo para aquela pessoa do que ouvir o seu nome, porque o nome é a identidade daquele cliente. Então, quando você trata aquela pessoa pelo nome, o nível de confiança aumenta cada vez mais. O cérebro cada vez mais vai dando comandos de que você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa positiva, você é uma pessoa de confiança. Então, o som do nome é o melhor som que o nosso cérebro pode receber de informação. Então, sempre trate o seu cliente pelo nome, ok? E o quarto passo a gente chama de espelhamento, cérebro-espelho. Como é que é isso? A pessoa que você mais confia provavelmente é você mesmo. Então, qual que é a intenção do espelhamento? É fazer com que você e o seu cliente sinta que você é o espelho dele. Quando você olha para o espelho, você se vê. Então, a ideia nesse passo é fazer com que o seu cliente sinta que ele está olhando para o espelho. E como a pessoa que ele mais confia é ele mesmo, quando ele sente que a pessoa que está na frente dele pode se tornar um espelhamento dele mesmo, aumenta o nível de confiança. Por exemplo, você está na frente do seu cliente e aí por algum instante ele cruza as pernas. E aí você vai e cruza as pernas também. Por algum instante ele vai e coloca a mão no queixo. Você também sutilmente coloca a mão no queixo. De repente ele passa aqui a mão. Vai imitando os gestos dele, tá? Se ele se mantém numa posição, espere alguns segundos e também faça a mesma posição que ele está, perna cruzada ou perna de alguma forma, enfim, imite o gesto do seu cliente. E, Zé, ele vai perceber se eu fizer isso? Se você fizer de maneira muito grotesca, talvez sim, mas no geral não, porque o cérebro do seu cliente ele já está tão acostumado com aquela forma que ele gesticula que ele não vai perceber. Tá? No geral não percebe, mas claro que você precisa ser sutil. Na hora que ele faz, dá 1 ou 2 segundos e aí faz o mesmo gesto. Isso vai aumentar muito o nível de confiança entre você e o seu cliente. Outra coisa também nesse passo é imitar o tom de voz e a velocidade da voz. Imagina só, o seu cliente é um cliente que fala devagar. E aí você começa a falar muito rápido com ele não vai entender nada porque vai ser monótono, não vai conseguir prestar atenção porque está muito rápido pelo fato do processamento dele talvez seja um pouco mais lento. Agora, se o seu cliente falar rápido, você também acelera a velocidade da sua voz. Se o seu cliente fala alto, fale alto. Se o seu cliente fala baixo, fale um pouco mais baixo. E aí você está igualando o sinal verbal e o sinal não verbal, corporal, né? E voz, tom de voz e altura da voz. Isso vai aumentar, vai chegar num nível hard de confiança com o seu cliente, ok? Esses 4 passos já são extremamente eficazes para que você aumente o seu nível de confiança com o seu cliente. Mas eu vou trazer mais 2 passos que aí é imbatível. E o 5º passo é: se interesse pela pessoa, pela história da pessoa. Galera, o ser humano ele tem 4 necessidades básicas. E uma das necessidades básicas do ser humano é ser ouvido na essência. Então, quando você se interessa pela vida do seu cliente, pela história do seu cliente, e você ouve aquilo verdadeiramente, você ouve aquilo de forma genuína, ele vai perceber que você não está interessado só em vender algum produto ou algum serviço para ele. Ele vai perceber que você está interessado por ele também. E isso também aumenta demais o nível de confiança, porque você está suprindo uma das 4 necessidades básicas que todo ser humano tem e com certeza o seu cliente tem também.
Então, no começo de uma negociação ou no meio de uma negociação, primeiro se interesse pelo seu cliente, se interesse como ele está, como está a família dele, faça algumas perguntas de âmbito pessoal e talvez de âmbito profissional, mas que seja que gere um interesse genuíno sobre aquela pessoa, não sobre o que você está indo vender para aquele cliente, ok? Certo? E o sexto e último passo para você ganhar mais confiança do seu cliente é traga assuntos para negociação que sejam do interesse dele. Lembra, numa negociação, numa conversa de negócio, o centro da atenção não é você, é ele. Então, o que é importante? Às vezes as pessoas pecam aí, né? Por exemplo, eu tenho minha profissão, eu tenho as minhas formações, e aí eu estou conversando com o meu cliente, e aí de repente eu começo a falar das minhas formações, quem eu sou, que eu sou foda, que eu sou incrível. Galera, isso é o maior erro que as pessoas podem cometer. Primeiro, você precisa enaltecer o que o seu cliente é, não o que você é. E a percepção que ele vai ter quando você enaltece, 3, 2, 1. E a percepção que ele vai ter quando você enaltece o que ele tem de bom, o que ele tem de interessante, é muito melhor. E aí você vai ter a sensação, talvez, de que você não conseguiu expor quem você é, mas vai por mim. Ele vai achar que a conversa foi incrível, porque ele vai se sentir bem, ele vai se sentir enaltecido, ele vai se sentir fodástico, e você fez ele se sentir dessa forma. É muito melhor, funciona de forma muito mais assertiva do que você tentar mostrar o que você tem de melhor. Não, traga para a conversa coisas do interesse dele e o que faça ele se sentir melhor, poderoso, enfim, isso vai elevar demais o nível de confiança que ele tem em você e que ele vai vir a ter nessa ou nas próximas negociações que ele vai vir ter com você. E isso é muito legal também porque, além de você provavelmente conseguir fechar esse negócio com o seu cliente, a probabilidade de ele te recomendar para os amigos, para as pessoas do convívio pessoal dele ou até do convívio profissional é muito grande. Então você, além de fechar negócio, acaba de ganhar um parceiro recomendante. É bom ou não é, galerinha? Então tá aí, pessoal, 6 passos que funcionam. Coloquem para funcionar, façam, testem, vocês vão ver que é muito legal e que dá muito certo. Gostou do vídeo? Gostou dos passos? Deixa seu comentário aqui falando: Zé, eu fiz, deu certo. Se você tem alguma dúvida, se você está com alguma dificuldade no seu dia a dia, na hora de fechar um negócio, deixa seu comentário aqui, eu gravo um vídeo para você. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, ó, clica aí no joinha. Clica aí agora, tô esperando. Põe um joinha aí pro Zé. Pô. Deixa o seu joinha para mim. Eu sou mentor, tenho cursos de venda, de liderança, tenho um instituto que é voltado para a área de negócios. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo se você quiser conhecer mais, se você quiser me contratar. Fechado? Galera, excelente sexta-feira para vocês. Tamo junto e até semana que vem, se Deus quiser. Yes!